Olá, amigos do canal que nos acompanham, tudo bem? Daqui a pouquinho, mais ou menos um minuto e meio, uma grande palestra, João Festoso, falando sobre Maquiavel, o grande filósofo e escritor, e mais precisamente sobre a obra O Príncipe. É isso aí, conto com vocês, um abraço. Obrigado. Então começamos aqui. Começamos, primeiro olá a todos, né? Nós vamos embarcar numa jornada bastante fascinante, e uma viagem que começa na Itália no século XVI, que chega aos desafios da liderança atual. O que é importante lembrar aqui, na verdade, é que vamos falar de Maquiavel, do príncipe de Maquiavel nos dias de hoje, vamos falar de poder, de estratégia, de influência, e nós vamos nos basear também na obra de Jacob Petri, num livro que muito bem escrito, aliás, né, por Jacob Petri, que chama-se Poder e Manipulação. Bom, independente disso, né, eu gostaria também de dizer que ontem, quando foi passada a apresentação lá na Casa Esperança, nós tivemos um problema de gravação, então isso aqui é uma maneira de a gente levar isso adiante, né? Então vamos lá. Bom, quem foi Maquiavel, né? Nicolau Maquiavel nasce em Florença em 1469, em 3 de maio de 1469, família de classe média. Vive durante o Renascimento italiano, período de grande efervescência cultural, política, e a carreira política dele começa em 1498. Na verdade, nós estamos falando de uma carreira como diplomata, né? Ele, na verdade, era secretário da segunda chancelaria da República de Florença, era uma república na época, né? E foi, então, diplomata, no século XV, aí, na época do Renascimento. Ele trabalha nessa função diplomática até 1512. E aí, nesse período, os Médici são caem do poder, né? Na verdade, o poder era trabalhado por duas famílias, né? Os Borgia e os Médici. E nessa disputa, que foi uma disputa que aconteceu durante um período longo, isso, né? Eles se tornaram das duas famílias, papas e etc., né? Envolvendo política e religião da mesma maneira. Eles caem e depois retornam. Com o retorno ao poder, em 1512, nessa volta, Maquiavel é demitido e acusado, posteriormente, mais ou menos no mesmo período, aí, de conspiração. Porque é o seguinte, ele, na verdade, uma coisa que vale a pena a gente comentar aqui, ele não era um filósofo de poltrona, como alguns dizem, né? Ele era um diplomata, um conselheiro político, um homem de ação, vivendo no epicentro do furacão político na tal da Florença renascentista. O contexto é que era uma cidade extremamente rica, mas marcada por intrigas, guerras e traições e conspirações. Sua importância histórica dele, né, Maquiavel, acaba aparecendo aí uma estátua para ele. Ele é muito respeitado na Itália, né? E essa estátua está situada na Piazza della Signoria, uma das praças mais famosas de Florença, onde também encontramos o Palazzo Vecchio, muito conhecido e muito importante. Ainda falando um pouco mais dele, Nicolau Maquiavel então volta até 1512 com a volta dos Médici. Ele, em 1513, no exílio, preso, ele escreve sua obra mais importante, que é o livro O Príncipe. Na verdade, ele vai ser publicado em 1532, após a sua morte, né? E ele morre com 58 anos em 1527. E foi nesse cenário caótico que ele escreveu a sua obra mais famosa, que é O Príncipe, e não como um exercício de maldade, mas como um manual de sobrevivência para um líder.
Tudo o que ele escreve serve de referência para quem ele quer liderar. Lorenzo de Medici, a quem ele queria impressionar, porque ele queria reaver o cargo que ele tinha perdido anteriormente. Em 1520 ele sai do exílio, né? E consegue retornar parcialmente ao serviço público, mas nunca mais recuperou totalmente sua posição anterior. Ele continua escrevendo até o final da sua vida, produzindo outras obras, né? Por exemplo, peças teatrais e outros textos políticos. Maquiavel, então, depois de falecer, em 21 de junho de 27, aos 58 anos, ele morre lá em Florença, falece em Florença. Ele é considerado, na verdade, ele é um realista e não um vilão, como muitos veem, né? E hoje ele é considerado o pai da ciência política moderna, né? Bom, isso, na verdade, a obra é um manual de sobrevivência política, como já disse lá. Os políticos devem conhecer isso e suas ideias continuam ecoando até hoje. Falando um pouco só do livro, né, e eu quero ser bastante sucinto aqui, mais importante conhecer o livro, porque o tal do Manual de Sobrevivência Política, ele é um guia para conquistar e manter o poder, né? Ele consegue, aí está a capa do livro na época, né, mostrando para vocês, Il Principe di Niccolo Machiavelli, escrito ao magnífico Lorenzo de Medici, né? Então, serve como referência, e ele consegue, nesse livro, né, fazer a separação entre a moral pessoal e a razão de Estado, que a gente vai continuar comentando sobre isso, né? Mas para entender o homem, a gente tem que lembrar, eu vou até comentar um pouco mais adiante, mas veja, o livro foi escrito com foco na estabilidade, volto a comentar isso, e na ordem, na verdade, né? Então não tem nada de imoral aí, de fora do padrão, como para muitos acontece. A política é vista por ele como ela é, e não como deveria ser. Para entender o livro, O Príncipe, eu acho que é interessante falar um pouco do homem, né? Do homem Nicolau Maquiavel. Diferente dos outros, Maquiavel não se preocupava com o ideal, mas com o possível e com aquilo que acontecia mesmo no dia a dia. O Príncipe, na verdade, quando lançado, chocou o mundo, né, pela sua força, né, de comunicação e daquilo que ele tinha o conteúdo, né? Por quê? Porque ele foca na estabilidade, porque ele foca na ordem. Ele teve coragem de descrever a política como ela realmente é e não como a gente gostaria que fosse. Na verdade, alguns autores dizem que ele expôs as vísceras da política como ela acontecia na realidade. E ele fala muito no Príncipe do objetivo de um líder, que segundo ele não é ser bonzinho, por isso que talvez tenha ficado essa imagem, né? Mas para garantir a segurança e a estabilidade do seu povo e do seu governo. Esse é o verdadeiro líder. Vamos falar um pouco então de algo que está muito no coração do Maquiavel, que são os dois pilares do poder. Ele fala muito em virtude e fortuna. Virtude, o que é virtude? É a habilidade, a coragem, a astúcia do líder. E ele deu o nome de virtude. Não é? E o que é fortuna? É muito pelo contrário, né? Fortuna é tudo aquilo que depende da sorte, é o acaso, são as circunstâncias. Virtude, então, voltando um pouco lá, habilidade, coragem e astúcia do líder. Não é virtude moral, viu, gente? Mas a moral, sim a habilidade, a sua inteligência, a sua coragem, a sua determinação como líder. Essa é a qualidade e virtude dentre as duas qualidades, um lado da balança. E do outro lado da balança está a fortuna, que, como eu disse, é a sorte, é o acaso.
são as circunstâncias, é tudo aquilo que não controlamos. Está fora do controle, a gente não tem como controlar, ela acontece. É a crise inesperada, é a mudança brusca do mercado, é a mudança do mercado, não precisa nem ser brusca, né? E um comentário extra aqui, um bom líder usa a virtude para moldar o destino, né? Para dominar a fortuna, para superar os imprevistos. O líder de sucesso, na verdade, não é aquele que tem sorte. Não é aquele que tem sorte, mas é aquele que usa a sua virtude, que são aquelas características que estão citadas ali, habilidade, coragem, astúcia, para se preparar para o azar e transformar a sorte, que é algo totalmente que a gente não tem, né? Sorte, azar, não sabemos, né? Em oportunidade. E aí surge essa balança que eu gosto muito de comentar, porque é uma imagem muito forte, né? A fortuna, por exemplo, vamos supor que aconteça algo totalmente improvável, né? Vamos dizer que você tenha uma queda brusca no mercado. Você trabalha em vendas e o mercado cai. A balança pesa do lado da fortuna. E como ela pesa, a balança desce de um lado, sobe do outro. E aí virtude, na verdade, tem que aumentar o peso da virtude, o peso da habilidade, o peso da coragem, da astúcia do líder, para poder, então, balancear. É essa imagem muito forte, né, eu acho. Continuando aqui, a gente vai partir, então, agora para uma lição, talvez a sua lição mais famosa e controversa, que vem em uma pergunta, ou seja, o líder deve ser amado ou temido? Ser amado ou temido? Queria até que você que está ouvindo pensasse um pouco nisso, né? É melhor ser amado ou temido? Maquiavel responde que o ideal é ambos, amado e ao mesmo tempo temido. Mas a gente vive no planeta Terra, né? Num planeta onde nós estamos em fase de evolução, todos nós, né? Então, como isso é difícil, é muito mais seguro ser temido do que amado. Então está escrito assim, na impossibilidade, ser temido é mais seguro. Agora, por que surge essa pergunta, né? Por quê? Porque, segundo ele, e segundo nós mesmos, os homens são ingratos, os homens são volúveis, são instáveis e são simuladores. Este é o ser humano, quando a gente fala de homem e mulher, né? E o amor é volúvel, o amor é um laço de obrigação que, na verdade, se rompe por qualquer interesse maior que possa surgir. Infelizmente, ele é delicado, né? Já o medo, que é algo que a gente traz desde do aparecimento do homem no planeta, é mantido pela certeza do castigo. Isso não falha. Então você impõe o medo e diz, olha, se não fizer, vai acontecer isso e isso. Então, em alguns momentos, é por isso que o líder também, e é por isso que o Maquiavel também acaba ficando, assim, vamos dizer assim, acusado de ser negativo, de ser cruel. Então, ele cita muito essa história, que o medo inspira respeito. E é uma ferramenta que é muito utilizada no planeta, né? É muito utilizada nas zonas de poder, né? Então, o temor inspira respeito e unidade, mas não o ódio. E a gente, quando ele fala de temor, aqui eu queria completar, ele fala de temor, de respeito à autoridade, é um respeito entre aspas, né? Não de ser odiado. O ódio leva à revolta. Ele fala de temor, de respeito à autoridade, não de ser odiado. O ódio não é positivo, claro que não. E aí vem uma outra coisa que vale a pena a gente parar aqui para quebrar um mito, né? A famosa frase, os fins justificam os meios,
não está no príncipe, né? Mas ela captura a essência da sua tese, na verdade. Para um governante, qual é o fim supremo? O fim supremo é a estabilidade e a sobrevivência do Estado. E fica então aqui na nossa foto aí que a moral pessoal e a razão do Estado, tá até com umas marcações estranhas ali no desenho, né? Então, eu acho que é bom comentar o seguinte: para alcançar esse bem maior, né, que é buscar a estabilidade e a sobrevivência do Estado, muitas vezes vai ser necessário tomar uma atitude dura, que é meio característica. Aí tá, estamos repetindo, né, na tela aí está falando até depois, né? Então, desculpa, e que, na verdade, olha lá, estamos parados aqui, né? Eu vou falar daqui a pouco das ações do líder, mas é importante que às vezes essa atitude dura seria condenável numa vida privada, né? E o líder deve fazê-lo. Sob pena, se não fizer ali, se ele não tomar uma atitude dura, ele pode perder o poder, ele pode ser jogado para escanteio. Então, isso prova, né, que não pelo fato de ele tomar uma atitude dura, ele não era, então, Maquiavel não era defensor da maldade, mas era, na verdade, um grande realista, gente. Isso que é o negócio. E ele dizia uma coisa que é importante a gente frisar aqui, que o governante precisava ouvir. Ele fala, os governantes precisavam ouvir para se manter no poder. Ouvir a base, ouvir, conversar com os seus liderados. Né? Não é fofoca não, viu? Porque fofoca é realmente um veneno, né? Nas ações de liderança. Né? Então, para se manter no poder, ele tem que conversar, entender o que está acontecendo com a base dele, dos liderados. E o sucesso das suas ações, as ações do líder são julgadas pelo resultado. O líder é julgado pelo resultado. E a ética no poder é diferente da ética individual. Então, isso também é um outro fato que faz parte dessa teoria de Niccolo Maquiavel. Então, como eu havia dito lá no começo, nós nos utilizamos, né, do livro Poder e Manipulação, utilizamos dados citados por Jacob Petrie, que na verdade tem a capacidade de traduzir Maquiavel para o nosso mundo atual, para o século XXI. Então ele vem lá do século V, né, século VI, né, até os nossos dias. E aqui ele traz então Maquiavel para o mundo moderno. Então nós utilizamos do livro Poder e Manipulação para poder conhecer o que o Jacob Petrie fez, e que é muito interessante, agradecemos a ele, né, pelo apoio, e reconhecemos o trabalho muito bem feito do Jacob Petrie, que é um filósofo e é um estudioso, e ele traduz a obra de Maquiavel, né, em 20 lições práticas para a vida e para a carreira nos nossos dias. Tá? E nos dá a possibilidade de criar um foco, né, para que a gente possa se defender de manipuladores, que é uma coisa muito, muito comum no dia a dia. Então o comentário é esse: como é que essas ideias, né, gente, fica assim essa pergunta, né, para nós, né, para a gente discutir um pouco, com 500 anos de idade, se aplicam hoje em nossas empresas e nossas equipes. E o livro dele traz uma resposta para isso. É aí que surge o filósofo Jacob Petrie. E ele resgata então essas lições e as adapta para o nosso tempo aí, né? Mas não é para ensinar a nos tornarmos tiranos, não é ensinar tirania, mas nos dá as ferramentas para entender o jogo do poder. Então isso aqui é até um reconhecimento ao trabalho dele, porque a gente usou como referência, né, para trazer a obra do Maquiavel para todos nós. E
E a gente entender essas ferramentas ajuda a gente, esse tudo todo, a entender a história do jogo do poder, né? E que nos ajuda, como está escrito ali, com esse foco, a nos defender dos manipuladores. E agir assim com muito mais segurança e estratégia. E como usar essa astúcia, né, do virtude do líder para o bem. Né? Então essa é uma referência que a gente quer trazer aí. Inclusive a foto é muito interessante porque a gente conseguiu fazer essa composição do livro vindo lá do passado e nos ensinando a dominar o poder e a manipulação no escritório, a foto do escritório ali do lado direito, né? Trazendo para o escritório dos nossos dias. Muito bem, esse próximo slide, né, fala de poder e manipulação. Entender um pouco como é que é isso aí. A distinção entre poder e manipulação. Também um pouco da base do Petri, buscando um pouco em filosofia. A gente descobre uma definição, encontra uma definição bastante simples, mas é isso mesmo. O que é o poder, né? O poder é a influência legítima, baseada em competência. O poder é a capacidade de influenciar de forma legítima, através da nossa competência e autoridade que... Competência você vai buscar lá fora, estudando, né, se preparando. E a autoridade é alguma coisa que você conquista no teu dia a dia. Na verdade, o poder tem o objetivo de inspirar que a sua equipe, a sua turma, os seus liderados a atingir objetivos, atingir um específico objetivo e objetivos em si. E a manipulação? Manipulação é o uso enganoso, né? É a influência enganosa para ganho pessoal. É uma coisa egoísta, né? O cara está pensando nele. E ele usa essa influência para ganho pessoal, sem se importar com ninguém, passa por cima, atropela, é aquele trator, o cara passa que nem trator. Ele está pouco se preocupando com as pessoas, ele está se preocupando com ele pessoalmente. Aqui tem uma definição forte, né, que o poder tem a capacidade de construção e a manipulação tem a capacidade de demolição. O poder constrói, a manipulação destrói. E aí tem alguns sinais, né, que a gente pode até trazer como exemplo, antes de tirar essa conclusão, mas nela, né, seja um líder não manipulador. Então volta de novo aqui, porque o computador não ajuda aqui nessa hora. Está aqui as definições de novo, né? Seja um líder não manipulador. Então eu trouxe alguns exemplos que estão aí fora. Né? Como é que você reconhece e combate a tal manipulação? Gente, manipulação não é só manipulação no poder, né? É no dia a dia, é na vida, é no dia a dia. Exemplos práticos, sinais fortes de manipulação. Quando é utilizado, se desvia responsabilidades ou cria um sensacionalismo. Por exemplo, vamos pegar um exemplo, nas campanhas de produtos milagrosos, prometendo, né, soluções milagrosas. Né? Isso aí é manipulação pura. Né? Se a gente falar em senso crítico, a gente tem que estar sempre ligado em verificar as informações e desconfiar das promessas exageradas. Né? Então, o tempo todo, checar, verificar, ir atrás. Hoje você tem ferramentas, até na internet, né? Pesquisa, né? Checar e-mails, checar essas tais promoções suspeitas que acontecem com a gente. Isso é um exemplo. Agora, existem as práticas saudáveis, né? Por exemplo, promover a honestidade, confiança, em vez de trabalhar com essa história da manipulação. Né? Algumas dicas que vale a pena também a gente colocar é essa história da influência saudável. Né? É uma liderança baseada em transparência, em confiança. O líder incentiva o feedback honesto. Né? Então, para incentivar o feedback honesto, o líder conversa, bate papo,
faz trabalho individual, se tem algum dos liderados que estão com problema, ele não chama a atenção do cara na frente de todo mundo para poder, achando que vai ganhar poder com isso. Muito pelo contrário. A gente diz o seguinte, né, que a gente reconhece em público. Fez bem feito, reconhece em público. Fez mal feito, chama no particular e fala no particular. Né? A manipulação destrutiva, que são as táticas que prejudicam as relações, né? Como chantagem, desinformação, fofocagem, né? Então, chantagear, desinformar, fazer falar um, falar do outro. E o líder que é forte e entende o jogo da manipulação, não cair nessa história de ficar ouvindo conversa. O desafio é distinguir entre influenciar eticamente e manipular. Tem que estar ligado o tempo todo para perceber isso. Então, de novo, o poder constrói, a manipulação destrói. E a gente deixa essa frase que tem grifada em outra cor aí, que é a última frase aí. Seja um líder e não um manipulador. E trazer uma visão, né, que a gente sobre a liderança moderna. O líder moderno deve ter visão de longo prazo. Se você perguntava, baseado na obra do Niccolo Machiavelli, quem é o príncipe hoje? Né? A resposta muito clara é o líder estratégico. Lembrar sempre que estratégia é a atitude do rei. Né? É aquele que tem quem reina, quem lidera, e reina bem, né? Estou falando de o rei positivo. Né? É aquele que tem a habilidade de tomar decisões com foco olhando o futuro, antecipando mudanças o máximo que ele pode, trabalhando estratégias para poder achar os caminhos, como está na nossa foto aí, né? E às vezes são tortuosos e picados, né? Tem que parar, respirar, pensar. Ele usa a sua virtude para guiar a equipe com clareza. Ele falou tanto em virtude é assim mesmo, virtude, é uma palavra com acento aí no U, né? Marcado no U. Tem a ver com virtude? Claro que sim, né? Então, a tomada de decisão ágil e corajosa aí é a virtude. Né? Isso é da atitude do líder. Né? E Maquiavel fala isso quando ele frisa essa história do virtude. Ele inspira, inspirar e mobilizar a equipe para um objetivo comum. Então o líder tem a capacidade de juntar e não de separar. Né? Tá sempre trazendo o pessoal para perto. Vamos conversar, o que você acha? Pedindo a opinião, né? Tá certo que a iniciativa é algo esperado, né? Dos liderados. Mas, e aí a iniciativa tem um perigo porque o cara vai individualizando. Não é isso. É sim, tem que ter iniciativa, mas trazer essa iniciativa para o grupo. Quem falou que é fácil está mentindo, né? Não tem nada de fácil aí. Né? E a gente consegue ver que ele consegue combinar a força do leão com a astúcia da raposa. Isso é um conselho dele, inclusive. É saber a hora de ser leão forte, para mostrar a força e para proteger a equipe com a força e a energia do leão. E a hora de ser raposa. O que é a raposa? A raposa traz essa história da astúcia, de ser astuto para escapar das armadilhas daqueles que vão querer manipular. Coragem para agir, capacidade para inspirar a equipe. Talvez seja uma das atividades mais interessantes da vida, né? Liderar. Ajudar o outro a atingir os objetivos e você atinge o seu na sequência. Continuando aqui, a gente vai então falar, já chegando no final do nosso bate-papo aí, lições para a vida. O que já estamos chegando no fim, né? Então, primeira coisa, olhos abertos, né? Abra os olhos e entenda as dinâmicas do poder ao seu redor. Você está no ambiente, você tem lá um grupo trabalhando. Como é que é a dinâmica do poder? Como é que o poder
permeia esse ambiente? Esse é o primeiro, né? Entender as dinâmicas. Em segundo, a gente está sempre ocupado, não é preocupado, não, é ocupado em construir a sua autoridade com competência, tal do virtu. Né? Isso significa o seguinte, aqui é uma mensagem muito forte. Você que quer liderar e que está a fim de desenvolver essa autoridade, essa competência, né? Primeiro vai lá estudar o tema que você está envolvendo e na hora que você for fazer qualquer coisa, seja o melhor no que você faz. Nunca se contente em ser, eu vou fazer mais ou menos, não existe. O líder, quem quer liderar, tem que, sempre que for fazer qualquer coisa, tem que fazer e fazer da melhor maneira possível. Seja o melhor. Dá um show, vai fazer uma palestra? Dá um show. Vai fazer uma apresentação? Faz uma apresentação maravilhosa. Vai fazer um relatório para deixar o cara com água na boca, né? É isso aí. Para quem vai ouvir, vai ver o seu relatório. Então é isso. Sempre seja o melhor no que você faz. Em terceiro, agir com propósito e com estratégia. Aqui tem uma mensagem muito forte que vem junto aqui. Propósito é que você tem um objetivo. Define o objetivo. E aí o caminho nunca, mensagem aqui, nunca haja por impulso. Agir por impulso é dar margem para o erro. Né? Tem que definir o propósito, definir a meta, aonde você quer chegar. E aí então você pode fazer sozinho primeiro, com a tua estratégia, como é que eu vou fazer isso, eu vou por aqui, depois eu ando um pouco mais, depois eu dou tantos passos assim, depois eu volto. Desenhar o teu mapa e desenhar o teu modo de agir. E isso, inclusive, pode ser feito através, depois, de você já ter alguma coisa definida, né? Você não está agindo por impulso, mas vai chamar a tua equipe, vai bater papo, vai explicar o que você quer, o que a equipe precisa fazer e ouvir a equipe. Ouça, o líder é um ouvinte ativo para que possa desenhar uma estratégia que todo mundo esteja trabalhando junto. Né? Porque se você define a sua estratégia por sua conta, olha o que está acontecendo, você está atravessando, está passando por cima e provavelmente tem gente lá que queria falar e você não deixou. Depois, em quarto lugar, isso também é uma lição, é liderar com coragem. Vai ter hora que vai ser amedrontante. Existe. Vai ser amedrontador. E toda vez que você tiver a fazer com coragem, nunca deixe de considerar a ética e buscar o equilíbrio. O tempo todo equilíbrio, nem muito, nem pouco, nem 8, nem 80, assim, haja com equilíbrio. Seja firme e respeitado. Você sendo firme, você vai ser respeitado, com certeza. Mas também inspire lealdade. Olha lá, eu falei agora há pouco da estratégia. Seja leal e inspire as pessoas a serem leais com você. E desperte, crie essa confiança na sua equipe. Então, e por um quinto aqui, ó, seja temido pelos concorrentes. Os caras têm esse temor de você, mas é um temor pela força da sua liderança. Né? E seja amado pela sua equipe. Dificilmente a gente vai ser amado pelas duas coisas. Né? Em alguns momentos sim, outros nem tanto, mas enfim, a sua equipe tem que amar você pela sua atitude, a sua virtude forte, a sua característica de liderança marcante. E tem aqui um lance de, já falando dos sinais de manipulação, né, agora há pouco, e eu acho que é o seguinte, na verdade, liderar, o líder é aquele que carrega nas suas costas a responsabilidade de toda a sua equipe, e na hora do reconhecimento, ele usa a equipe para reconhecer, não é ele, foi a equipe que o ajudou. Então isso vai fazendo cada vez mais você ganhar essa liderança. Esse é um assunto longo, e que acabou vindo aqui porque a gente tinha o objetivo de falar do trabalho de Niccolo Maquiavel.
O que vale aqui para nós é que esse é um assunto que vale a pena daqui disparar outros autores, como o Jacob Petri foi uma referência aqui, mas existem autores fortíssimos nessa área de liderança. Cito um com todo respeito, o Sr. John Maxwell, que é um autor americano com muitos livros publicados, muitos trabalhos publicados. Esse é o trabalho de liderança é um trabalho que tem muito a ver com psicologia humana, né? Conhecer o ser humano. Outro livro que eu recomendo muito a leitura é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. E a gente sabe que tem muita obra interessante. A nível de liderança, cita então, já citamos o Jacob Petri, tem aí o John Maxwell, que são... Eu estou com o livro aqui na mão, o Atitude 101, né? Mas tem muitos livros interessantes de John Maxwell. Procure na internet, você vai encontrar. E os nossos autores aí tradicionais, né? E por último, para a gente ter uma referência sempre eterna, né? Do nosso grande mestre, talvez o mestre dos mestres em muitas áreas, principalmente na área de liderança, que é Jesus. Nós estamos falando num ambiente que tem essa crença da liderança, da referência de Jesus. Seguir, olhar Jesus como líder, com certeza você vai encontrar lições maravilhosas lendo o Evangelho, não apenas o Evangelho religioso e tal, que é muito importante, mas pelas atitudes mostradas por Jesus na sua passagem aqui pelo planeta. E sempre, em todo o movimento dele, vinha esse lance da liderança. E por fim, já que nós estamos falando de Maquiavel, estudar Maquiavel não é um convite ao cinismo, mas é a realidade. Maquiavel foi um cara real. Ele talvez tenha sido até muito odiado, foi vilipendiado, foi perseguido, porque abriu o jogo da verdade, né? E nesse ambiente, somente no ambiente político, né? Está dando combustível para ser odiado. Isso tudo é um convite ao cinismo, mas não ao cinismo, mas à realidade e aprender as regras do jogo para jogar melhor com propósito e inteligência. Aprender as regras, aprender a jogar para poder saber como se comportar. É isso aí. Agradeço a atenção e espero que você que está ouvindo tire proveito disso no seu dia a dia. Tire proveito disso em casa, na sua família e, claro, nos ambientes de trabalho, nos ambientes de relacionamento. Se você quer se tornar um líder, tem muitas maneiras de fazer isso. E vou dizer para você, é uma coisa apaixonante poder trabalhar essas regras de liderança. Sucesso e que Jesus nos ilumine no caminho aí das nossas decisões.